Olá, aqui é Sampaio e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho diferente de finanças, que normalmente a gente está falando todos os dias, e hoje eu resolvi dar uma virada e falar um pouco da questão de comportamento, de como é que nós nos conhecemos e como que isso influencia nos aspectos de planejamento das nossas buscas, por que muitas vezes demora para alcançar um objetivo, o que está faltando e o que você pode fazer a mais para que isso aconteça. Para ter clareza nas suas decisões, para buscar, então, assertividade nas escolhas que faz. Então, isso tem a ver com um comportamento, com um conhecimento interior, de como é que nós fazemos isso. E o nome desse vídeo vai ser, então, a arte da concentração. Tá? Eu vou ensinar aqui 5 passos, tá? Que é uma técnica para você experimentar e ver esses resultados na sua vida. Muito bem. Então, aguarde, vai até o fim que você vai se surpreender. Tudo isso, aproveitando, está no meu curso lá, Finanças Pessoais, na primeira parte, no módulo Despertar. Isso é bem detalhado e eu ensino vários aspectos de como é que você trabalha isso, como é que chega a esse melhor autoconhecimento, essa tomada de consciência da sua vida e o lado financeiro incluído nisso. Também, antes de começar a falar hoje nesse material aqui que eu selecionei para a gente conversar, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda, dê o seu like, comente, curta então a página lá e o blog Sampaio Sucesso Financeiro, me siga no Instagram, no Telegram e vamos conversando por aí, tá? Bem, então o que é esse tema? Na verdade, assim, uma conversa que nós vamos fazer agora, nesse momento, sobre a arte da concentração em 5 passos. O que você precisa fazer? A primeira parte, eu vou falar dos aspectos assim que você visualiza, que você já ouviu falar. O que precisa ter para você fazer, então, trabalhar uma ideia, um desejo, uma realização de alguma coisa. A gente fala muito na casa, no carro, no aumentar a renda, quer dizer, um objetivo material. Então, essas coisas, como é que você trabalha na sua mente para fazer com que isso aconteça? A demora para investir lá no mercado de ações, a demora para economizar, as dívidas, e, enfim, por que essas coisas, as soluções para isso e digamos assim, a busca do resultado desejado, às vezes ele não acontece ou às vezes demora e não sabemos por onde isso está sendo trancado. Na minha vida, fazendo um parênteses, tá, eu busquei isso em várias fontes, tá, desde muito cedo. Também fiquei intrigado de como alcançar esse caminho. E por aí, então eu busquei de várias fontes de conhecimento. E quando eu venho falar aqui, ou quando de alguma forma eu falo até de finanças, eu às vezes, sem estar intencionalmente querendo, eu termino colocando um pouco disso. Porque isso faz parte de um processo de desenvolvimento maior. Quer dizer, a riqueza não acontece só por ter mais dinheiro, por ter mais patrimônio. Ela acontece porque você cresce por dentro, você tem um autodomínio. Então, esse é o material que eu quero falar com você nesse momento. Bom, de uma forma mais clássica, então, o primeiro passo, vamos lá, propósito. Você precisa ter um propósito, que é um propósito definido, claro, específico, tá? Todo mundo sabe disso, né? Bom, propósito, bom, eu sei o que eu quero. Agora, o que normalmente acontece e onde é que tem o pecado nesse primeiro passo? Quando você fala de propósito, quando tem um propósito, normalmente nós temos vários propósitos. E aí você tem o seu momento lá de fazer as suas mentalizações, das suas orações, das suas meditações, e esse propósito termina sendo misturado com outros. Então, assim não funciona. A arte da concentração que eu quero trazer para você é de que você precisa ter um de cada vez. Você precisa olhar para cada um deles em momentos diferentes. Então, se você, por exemplo, tem o desejo de alcançar uma quantidade de dinheiro Y, ou você ter um carro, ou você ter um relacionamento, se esse for o seu propósito, você precisa pensar exclusivamente num. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, tá? Você precisa ter, então, saber qual é o motivo, qual é a motivação, o que motiva você para alcançar esse propósito. Ou seja, esse motivo ele só beneficia você, é só o seu ego, você é um motivo egocêntrico, ninguém mais está incluído. Se estiver dessa forma, também você demora ou não alcança o seu objetivo. Tá? Então, o que você precisa fazer, então, o contrário disso, inclua nesse momento em que você está pensando no seu propósito como motivo, quais são os benefícios que você vai gerar para outras pessoas.
Quem são essas pessoas? Quais os ganhos que vão ter? Quando você inclui outras, você está compartilhando isso. Então você está, então, de uma forma adequada nesse segundo passo. O terceiro passo seria o merecimento. Você, para alcançar um objetivo, você tem que merecer. Tá? E primeiro, você merece porque você de alguma forma fez alguma coisa antes, você deu alguma coisa. Então, em troca disso, é o dar e receber, você então tem uma condição ajustada. Então, você tem merecimento, você consegue no seu pensamento fazer essa equação e ter isso equilibrado. Então, esse é o terceiro passo, o merecimento. O quarto passo é a harmonização. O que quer dizer harmonização? É você, então, passando por esses 3 passos iniciais, você relaxar, sentir-se relaxado e harmonizado de uma forma que não precisa ficar preocupado ou pensando na realização do seu objetivo. Então você precisa então relaxar, você precisa esvaziar a sua mente de outros pensamentos e apenas ficar com um objetivo, então, um de cada vez na sua mente. Então, esses foram os 4 passos. A harmonização foi o último do quarto. Então, 4 a harmonização, 3 o merecimento, 2 a motivação e 1 o propósito. Tá? E o 5º passo para encerrar é a prática. Então, agora você tendo esse conhecimento, você vai fazer a prática. A prática é um movimento interno, um movimento de você mesmo contratando consigo mesmo. Você vai colocar para dentro de você esse desejo, essa intenção de realização de coisa. Você vai fazer um download disso para você. Como é que você faz isso? Então você vai ter um momento à noite, de preferência, num lugar silencioso, no seu quarto, numa sua sala. Você vai então ficar nesse estado de silêncio por meia hora, 20 minutos, enfim. Você fica lá, você relaxa, você então faz respirações de relaxamento e você vai ficar sentado em silêncio e foque em algum ponto dessa peça que você está, na parede, enfim, um ponto você vai ficar então focado para fazer com que fique no estado hipnótico, tá? Praticamente isso. Se você tiver uma vela, tá? Use isso também como referência, fique olhando para a chama dessa vela, isso vai gerar um estado hipnótico. E nesse momento você vai pensar e você vai visualizar esse seu objetivo, tá? Você vai visualizar e aí você vai mentalmente fazer uma pintura, uma imagem, como se você fosse um artista, um pintor, tá? Vai desenhar isso, vai transformar isso numa imagem, tá? Depois que você fizer essa imagem, você sentir ela como real, tá? Você sentiu como ela é real, então nesse momento você vai parar. Pare de pensar e simplesmente esqueça. Porque se você não para de pensar, a sua mente objetiva fica construindo permanentemente. Está aí uma falha bastante comum. Se você fica construindo, pensando, elaborando, você não chega ao resultado. Então o parar e fazer outra coisa é o elemento que vai gerar então a etapa final da construção, da realização. Tá? Então, basicamente é isso. E antes de encerrar esse momento que eu falei agora, dessa prática, você vai ficar então alguns minutos quietinho, em silêncio, tá? Esperando que nesses, sei lá, 1 minuto, 5 minutos, você então chegue no estado em que essas informações, como eu falei no início, vão gerar o download. Você vai trazer para dentro do seu eu, do seu subconsciente, do seu eu interior, tá? E ali isso vai então germinar. Então esse é o processo de construção, tá? E é um pouco, não é tão ortodoxo como a gente tem no processo normal de educação, mas é uma forma de você usar. Talvez dentro da linha da neurociência, da psicologia, seja mais fácil de entender com outras palavras, mas o sentido é o mesmo, ok? Bem, conclusão, nós vimos então nesse vídeo, um vídeo diferente, numa conversa que eu estou fazendo aqui, para o processo de realização se materializar, se realizar na sua vida. Então, passando pelo primeiro passo, ter o propósito bem definido, né? Bem definido. Esse propósito, então, ele precisa ter lá na sua mente uma motivação, um motivo, claro, que beneficie outros, não só a você. Tem que ter um merecimento, você tem que harmonizar o seu jeito de pensar e não ficar pensando todo momento nesse objeto. Você tem que ficar tranquilo, imaginar que isso já existe e já está acontecendo, tá bem? Bom, eu acho que
nessa estrutura eu consegui passar o que eu estava pensando antes, tá? Então, espero que tenha sido útil, tá? E me deixe aí os seus comentários no YouTube ou eventualmente me mande pelas outras mídias, tá bem? Então, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!